Vem da Bulgária a informação de que um ex-atacante do Santos pode pintar no Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre essa história. E Palmeiras que depende apenas de si para ser campeão brasileiro. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, jornalista esportivo com mais de 20 anos de mercado, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está acontecendo com o seu time do coração. Só peço que deixe like, se inscreva no canal e ative as notificações. Sobre o Palmeiras que depende apenas de si para se sagrar campeão brasileiro de 2024. Algo que parecia meio inimaginável 2 rodadas atrás, quando o Botafogo tinha 67 pontos e o Palmeiras só 61. Mas o Verdão venceu 2 vezes, foi a 68, e o Botafogo vem de 2 empates. 0 a 0 com o Cuiabá em casa e o 0 a 0 contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Nessa quarta-feira o jogo aconteceu na Arena Independência com portões fechados. Detalhe importante, o Botafogo teve um a mais durante quase 75 minutos. É que o Rubens foi expulso durante o primeiro tempo, empilhou chances de gol o Botafogo, mas não conseguiu abrir o placar. Nova classificação tem o Botafogo com 69 pontos, Palmeiras com 67, Fortaleza, que ainda joga na rodada, tem 63. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, pessoal da área de matemática, o Botafogo ainda é o favorito ao título, com 53% de chances, mas Palmeiras aparece com 41%, Fortaleza 5,4%, Flamengo 0,3%, Internacional 0,2%. Queria destacar que os dois times se enfrentam na próxima terça-feira, logo. E se o Palmeiras vencer, assume a liderança do Campeonato Brasileiro, até por isso o Verdão depende apenas de si para se sagrar campeão mais uma vez. Jogos do final de semana: no sábado o Botafogo recebe o Vitória, enquanto o Palmeiras visita o Atlético Goianiense. Na terça-feira da semana que vem, no Allianz Parque, ocorre esse confronto gigante entre Botafogo e Palmeiras, com mais uma observação. Há 4 dias da final da Libertadores da América, o Botafogo precisava ter uma gordura para eventualmente poder poupar titulares no jogo contra o Palmeiras. Isso não será possível, a menos que o Arthur Jorge queira correr o risco de perder o Campeonato Brasileiro. E você, quem aponta como favorito ao título? Vai dar Botafogo ou vai dar Palmeiras? Use o espaço para comentário e já deixa registrada a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre uma informação publicada na Bulgária e que pode mexer com o torcedor do Palmeiras. O site Sportal.bg da Bulgária informa que o Palmeiras monitora, observa, analisa a situação de Juan Seco. Você lembra dele? Centroavante revelado no Santos, 23 anos de idade, com passagem pelo Vasco, atualmente no Ludogorets, lá da Bulgária. Fase boa. Ele é o artilheiro da equipe na atual temporada, com 7 gols em 24 partidas. Tem mais 2 assistências. Na temporada passada, a sua primeira na Bulgária, foram 48 jogos, 17 gols e 7 assistências. Ele já é, apesar do pouco tempo no Ludogorets, o 5º brasileiro com mais gols na história do clube. O 4º colocado é o Cauli, que faz sucesso no Bahia, 27 gols. O Juan Seco já tem 26. Jogador do atleta, o staff do atleta, não comenta absolutamente nada sobre o assunto, diz não ter informações. Se existe alguma conversa, essa conversa ocorre entre os clubes. Também mandei mensagem para uma pessoa da minha confiança do Palmeiras para saber se o Juan Seco interessa, se está nos planos, se essa informação que vem da Bulgária confere, e a pessoa disse que não havia ouvido ninguém da comissão técnica debater sobre o atleta. Vocês lembram do Juan Seco? Os números dele na Bulgária o credenciam para ser o camisa 9 do Palmeiras, ou para pelo menos lutar por essa condição de titular no próximo ano? Já usem o espaço para comentário para registrar o que vocês pensam sobre o tema e quais seriam os camisas 9 ideais para o Palmeiras de 2025. Combinado? Uma coisa é o Palmeiras jogar com um time leve como ele jogou, em que atuaram no meio campo o Veiga, o Felipe Anderson, o Maurício, o Dudu ali na frente, o Rony, e expor o Aníbal jogando em casa. Outra coisa, e com o adversário que naturalmente vai se fechar, em detrimento a fora de casa, um time que é conhecido por, pelo menos naquele território, tentar dominar o adversário, até pelo bom meio-campo envolvente que tem aqui para o Bahia. Então, talvez, por isso que eu falava hoje de manhã na Placar, em relação a isso, o Abel poderia sacar mesmo o Felipe Anderson da equipe para dar um pouco mais de proteção ali ao lado do Aníbal, que é justamente a posição que o Palmeiras busca jogador para a próxima temporada.
como vocês têm percebido, o Palmeiras tem sondado a situação do Hércules do Fortaleza, que tudo bem, para muita gente pode não ser o cara, pode ser uma aposta, mas eu acho que ele pode ser um jogador útil ao elenco. Mas ele tem, como a gente sempre fala aqui, o Fabinho para jogar. E o Fabinho, mesmo também não sendo o supra-sumo do Palmeiras, na função de compor, de proteger e até de dar mais um respiro. Vocês viram como o futebol do Aníbal, jogando sozinho, caiu um pouquinho? E olha que eu sou fã do Aníbal. Futebol que eu digo, com bola nos pés. Não só a roubada de bola. Mas ele tem que se sacrificar às vezes tanto, que acaba ficando um pouco mais cansado. E quando o cara fica mais cansado, ele raciocina um pouco menos. Um Aníbal que está mais afobado com essa bola nos pés, de tentar passes às vezes que não eram nem peculiares a ele no primeiro semestre. E isso muito por ter de fazer uma função hoje que o sacrifica taticamente, além do necessário, que é o que o Palmeiras hoje deveria ter de equilíbrio, que sempre foi, que é o que eu falo sempre aqui, o Palmeiras jogar com esses dois volantes à frente da zaga. E se você segura o Fabinho para liberar um pouco mais do Aníbal, o Palmeiras vai ganhar uma outra arma importante, que foi também um dos segredos desse time que chegou a ser bicampeão da Libertadores 2021. Qual que era o segredo? Você tinha um atleta como o Zé Rafael, que pode ser a função do Aníbal hoje, jogando ali à frente do primeiro volante, que à época era o Danilo, e o Palmeiras ganhar a marcação, aquele combate logo na saída de bola ou próximo à região do meio campo, sem estar mais próximo da sua região de grande área. Então, quando você divide essa responsabilidade, você passa a dar menos espaço para um adversário como o Bahia ou qualquer outra equipe te encurralar e começar a querer dominar as ações do jogo. Você sacrifica menos os pontas, você trava o meio, você realinha essa equipe ali sem bola e você, obviamente, taticamente faz uma arapuca para os rivais para depois, numa eventual roubada de bola, partir em velocidade à frente. Então, por isso que eu defendo hoje a ausência do Felipe Anderson, se o Palmeiras jogar com um atleta que não é o Richard Rios, que não é o Gabriel Menino. Aliás, o Richard Rios ontem, Richard Rios entregou o gol para a equipe do Equador, hein? Que fase do Richard Rios, hein? Tá vendo? Não é o Richard Rios, não é o Gabriel Menino. Obviamente, hoje não é o Zé Rafael que não consegue jogar, mas que pode ser o Fabinho. Que não tem brilho nenhum, que não é nenhum jogador midiático, mas que justamente por isso, ele pode dar um tempero à frente da zaga e evitar que o Palmeiras sofra esse tipo de artimanha dos rivais. Entendeu? Então, é isso que, né, a gente tem que avaliar, apesar do grande resultado hoje. Segundo ponto, a lateral do Palmeiras, ela é muito ineficaz para um jogo, ainda mais atuando fora de casa, em que você precisa dobrar os corredores se você está jogando num contra-ataque. Por isso que eu falei, não adianta nada isolar o Dudu de um lado, isolar o Felipe Anderson, qualquer outro jogador do outro, mesmo que eles tenham responsabilidade por não ter jogado bem. Mas se você não ter corredor, como é que foi a jogada do gol do Palmeiras do segundo? O Vanderlan se apresentou lá na frente. Ele é o ideal, ele é o perfeito? Não. Eu contrataria um lateral esquerdo para a próxima temporada para rivalizar com o Piquerez? Contrataria. Mas pelo menos ele fez uma coisa que é o que a gente fala aqui, que é o que eu estava explicando lá. Você ter profundidade, opção, chegada, fazer com que um ponto às vezes saia daquela região de linha de fundo e entre por dentro, como fez o Rômulo para chamar a marcação da equipe do Bahia. Então, não adianta nada o Marcos Rocha pegar a bola e dar um canudo lá para frente para fazer o Rony correr. Esse é o jogo mais estúpido possível, ainda mais para um time como o Palmeiras, que é bom de bola. Ou o Caio Paulista, que sequer nem a bola consegue dominar. Que parece que a boa fase dele sumiu, não sei o que aconteceu com esse cara. A boa fase dele foi pro espaço. O que também não surpreende, porque jogou 4, 5 bons jogos para 30 jogos ruins na temporada. Então, esses ajustes são importantes e por isso que a gente fala de falta de peças. E outra coisa, por que o Abel, numa condição dessa, não pode dar mais de novo uma oportunidade ao Giai, que pelo menos tem muito mais fôlego do que o Marcos Rocha para chegar? Muito mais presença ofensiva para fazer com que não só ele caia pelas beiradas, mas jogue também por entre linhas dos zagueiros, saindo de fora e indo por dentro. Então essas particularidades
elas podem ser importantes para melhorar esse time do Palmeiras numa reta final. Sem contar o Murilo, que não tá numa boa fase. O Murilo tá se achando o Franco Baresi. Toda hora pega a bola, é lançamento, aí eu vou querer armar o jogo. Ô Murilo, calma, velho, você não é pra isso, nem você nem o Gomes. Zagueiro não tem que armar jogo e zagueiro não tem que se lançar à frente pra depois perder bola e tomar contra-ataque nas costas. Você tem que justamente buscar a articulação do primeiro volante. Ou então, aí, por isso que eu falo da presença de laterais, porque são esses caras que vão dar a opção de saída, pela direita, por dentro e por fora, na lateral esquerda. O Palmeiras tem um lateral que, em vez de construir o jogo, dá um bico pela direita, que é o Rocha, um outro lateral que não domina a bola, e ali no meio fica o Aníbal Moreno na marcação sempre de dois caras, porque ele tá sufocado, porque tá faltando mais um ao lado dele. Vocês estão entendendo como eu tô destrinchando para vocês alguns probleminhas do Palmeiras? Ah, dois volantes. Dois volantes não é só para se defender, também é para ajudar a ter um pouco de construção. Para você também poder chamar um Rafael Veiga para ser mais ainda acionado numa fase decisiva do campo, ali na frente. Pô, maravilha que o Veiga vem ajudar a buscar a bola ali como segundo volante. Legal pra caramba. Mas se o Maurício tiver na nhaca que tava hoje, o Felipe Anderson muito menos, né? Jogador que o Maurício hoje com a camisa do Palmeiras. O Dudu tá isolado ali na ponta. Sabe o que acontece? Vai ficar um buraco ali no meio campo que ninguém vai conseguir armar o jogo para a equipe e o Palmeiras vai ficar vivendo desse chutão. Então é organização. É só isso. Reorganizar algumas peças, reorganizar algumas opções, talvez uma mudança só, você trazer um Fabinho na minha visão, pode até ser o Giai esse cara pela direita, se bem que eu colocaria ele como lateral e obviamente o Fabinho à frente dele. É uma mudança. Você joga no chamado 4-2-3-1 e aí você faz com que o Palmeiras tenha mais presença defensiva, mais presença ofensiva e, ao mesmo tempo, não dê esse espaço para que o adversário se crie com muita facilidade. E, infelizmente, o Palmeiras hoje tem dado esse tipo de espaço para os rivais. O Palmeiras tem sido para um rival que quer jogar, diferente do Grêmio, que foi para apanhar e perdeu de pouco, mas quando tem um rival que quer fazer um pouquinho de graça com o Palmeiras, ele consegue se criar por causa desse tipo de movimentação. É isso, entendeu? É isso. Fala, torcedor palmeirense, venho aqui trazendo mais um vídeo. Peço você que deixe seu like e se inscreva no canal. E o Verdão, né, esqueceu o Facundo Torres e foca aí agora em Julian Fernandes para a vaga de Estevão, né? Julian Fernandes, né, seria um possível nome aí para substituir o Estevão, né, no Verdão, já que é um atacante jovem e com potencial aí que atua prioritariamente, né, na ponta direita. Facundo Torres aí cada vez mais difícil, né, de vir. Ainda segundo informação de Uriel, o Palmeiras teria feito uma proposta de 6 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos do atleta. Na conversão atual, isso daria 34 milhões de reais, né? O que não é considerado elevado, né? O Julian Fernandes aí, ele foi revelado pelo Vélez, né? Tradicional clube argentino aí. E se mudou em 2023 para o futebol norte-americano, né? O atacante custou cerca de 6 milhões de dólares, né? E ele tá no New York City. Ele foi lá para 2023 para o New York City, né? E ele foi revelado pelo Vélez aí, né? Disputou 65 jogos e anotou 7 gols e 2 assistências. Já na MLS, o atacante tem 35 partidas disputadas e 4 gols marcados, né? E 2 assistências. Ele também defendeu a Argentina na Sul-Americana aí pelo Sub-20 em 2023. Disputou 4 jogos e não participou de nenhum gol. Então é um jogador aí jovem, né? Que tá no futebol dos Estados Unidos. E tem potencial aí para revolucionar não revolucionar, mas para chegar e pegar a titularidade dele no Verdão, né? Queria saber de você o que é que você pensa disso daí. E o Verdão ir mais próximo aí de ser campeão, né? De conquistar o título aí, né? Vai ganhar do Botafogo.
Queria saber o que é que você pensa disso. Deixa seu like, comenta muito esse vídeo. Tamo junto, forte abraço e avante palestra.